Como começou a criação do Parque Nacional Serra da Capivara? Que situações e acontecimentos históricos convergiram para que fosse criado no sudeste do Piauí, no semiárido, o mais bem montado e admirado Parque Nacional de todo o planeta, com o maior acervo arqueológico e iconográfico em arte rupestre do mundo? É uma história incrível. O que é o Parque Nacional Serra da Capivara para o Piauí, o Brasil, o continente americano e o mundo? As respostas começaram com perguntas feitas no ano de 1973, quando a primeira equipe de arqueólogos iniciou pesquisas na região do sudeste do Piauí, em São Raimundo Nonato. A arqueóloga brasileira Niede Guidon estava presente. Ela começou sua carreira no Museu Paulista da USP. Com o governo militar, teve que viver na França a partir de 1965. Assim, quando Niede veio pela primeira vez à Serra da Capivara, integrava uma missão do governo da França como professora da Escola dos Altos Estudos em Ciências Sociais, em Paris. O tema da pesquisa franco-brasileira em São Raimundo Nonato foi definido como o homem no sudeste do Piauí, da pré-história aos dias atuais. A interação homem-meio era o enfoque interdisciplinar. Em 1978, ao fim dos trabalhos de campo, foi enviado um relatório ao governo brasileiro tratando da riqueza da região, seus sítios com pinturas pré-históricas e a necessidade de proteger todo o patrimônio. Com as escavações que se iniciaram em 78, a doutora não imaginou que fosse encontrar vestígios tão antigos da presença do homem aqui nessa região. A escavação foi feita exatamente para contextualizar a quantidade de pinturas que são encontradas no paredão, e ela quis ver como viveu esse homem que passou aqui, que deixou tantas pinturas. São mais de 1.100 conjuntos de pinturas. A forma que ela chegou aqui há 40 anos atrás, aqui não era nada. E ela conseguiu transformar o que é o parque hoje, né? Transformar isso num parque, numa área protegida. Isso você tem que respeitar muito uma pessoa, essa característica dela, essa força dela. Em 5 de junho de 1979, foi criado o Parque Nacional da Serra da Capivara. Os argumentos que mais contribuíram na decisão da criação do Parque Nacional foram suas características ambientais, culturais
e turísticas. O Parque Nacional da Serra da Capivara é o único parque nacional situado no domínio morfoclimático da Caatinga. O parque abriga fauna e flora específicas e pouco ainda estudadas. Trata-se de uma das últimas áreas do semiárido onde há importante diversidade biológica. O patrimônio cultural da Serra da Capivara é tão grandioso quanto seu pertencimento à humanidade. Uma densa concentração de sítios arqueológicos, a maioria com pinturas e gravuras rupestres, revelam vestígios extremamente antigos da presença do homem há 100.000 anos. O cadastro de sítios arqueológicos cresce a cada temporada de pesquisas. Já são mais de 1.315 sítios, entre os quais 78% apresentam pinturas rupestres. Bom, aqui é mais um dos nossos trabalhos de intervenção de sítios, que é as calhas, que a gente chama de pingadeiras, né? Esse trabalho é feito quando, período de chuvas, a água corre o paredão e consegue entrar no abrigo. Então você vê lá no fundo tem pinturas. Então essa água acaba passando sobre as pinturas e acabam desmanchando as pinturas. Muitas vezes quebra o arenito para ele ser bem frágil, né? Então é feito esse trabalho de intervenção, né? São calhas que é para desviar a água, para não passar sobre mais as pinturas. E como é que é feito? Qual o tipo de material? Bom, a gente usa massa plástica, né? Massa plástica, essa massa mesmo de funilaria. Então a gente molda elas no chão, depois com a escada ou com andaime, a gente gruda lá, aí depois é feito um acabamento com sedimento do local, né? E mais com a cor, né? Que dá acaba dando esse retorno. Para que vocês tenham uma noção da riqueza cultural e ambiental da Serra da Capivara, esse é um dos sítios mais novos encontrados pelos pesquisadores. Depois de 30 anos de busca ativa por sítios arqueológicos, as surpresas não param de acontecer. Em dezembro de 2011, enquanto se gravava um documentário aqui, a gente teve que instalar um equipamento de técnicas verticais para que uma pesquisadora coletasse fezes de mocó, a doutora Márcia Chame, da Fiocruz do Rio de Janeiro. E nessa descida para coletar fezes de mocó, esse sítio foi descoberto. Uma característica desse sítio é que ele estava preservado como foi deixado na pré-história, ou seja, é como a descoberta de uma tumba no Egito. Ele está há 5, 10 mil anos sem nenhuma interferência contemporânea. E ele só foi descoberto porque foi necessário o uso de técnicas verticais para chegar até aqui. A equipe de conservação que está trabalhando nesse sítio hoje tem uma grande experiência aqui na Serra da Capivara, porém eles não utilizam técnicas de descidas em paredões, de escalada, de rapel. Por isso que eles não descobriram esse sítio até então. Mas isso mostra a riqueza da Serra da Capivara. Além disso, esse sítio ele guarda algumas características inéditas dentro de todos os 1.300 sítios já descobertos na Serra da Capivara. Ou seja, nesse sítio você vai encontrar figuras rupestres em que você não encontra no Parque Nacional ou mais facilmente nos sítios de pré-história do Nordeste.
e a gente faz a limpeza a seco, que é com material de dentista, fino, material fino de dentista. Ele tem o estojinho de dentista, com espátulas, escutidores e o martelinho. E escova de dente. Sítios funerários e sítios arqueopaleontológicos também fazem parte dos tesouros da Serra da Capivara. O potencial turístico do Parque Nacional Serra da Capivara é nacional. Suas paisagens de beleza natural são surpreendentes. O desenvolvimento de um turismo cultural e ecológico é uma alternativa viável de desenvolvimento para a região. Sim, as pinturas são muito bonitas. Às vezes a gente até fica admirado, né? Porque algumas vezes a gente não sabe, como os meninos estavam falando, não sabe se eram cenas reais ou eram da própria criatividade deles. É muito diferente do que a gente até estuda. A gente presenciando é muito, assim, é emocionante às vezes, é muito bonito, vale a pena. Eu tô assim, deslumbrada com tanta beleza. Já me emocionei várias vezes hoje. É uma imanência de Deus, assim. Você sente presença e é muito lindo.